Olá, povo de Deus, sábado, primeira semana do tempo comum, 13 de janeiro de 2024. A nossa reflexão de hoje é a partir de 1 Samuel 9, de 1 a 4, 17, 9, 10, 1a. E Marcos 2, 13, 17. Havia um homem de Benjamim chamado Cis, filho de Abiel, filho de Seror, filho de Becorá, filho de Afia, um benjaminita, homem forte e valente. Ele tinha um filho chamado Saul, de boa apresentação. Entre os filhos de Israel não havia outro melhor do que ele. Dos ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Ora, aconteceu que se perderam umas jumentas de Cis, pai de Saul. E Cis disse a seu filho Saul: toma contigo um dos criados, põe-te a caminho, vai procurar as jumentas. Eles atravessaram a montanha de Efraim e a região de Salisa, mas não as encontraram. Passaram também pela região de Salim sem encontrar nada, e ainda pela terra de Benjamim, sem resultado algum. Quando Samuel avistou Saul, o Senhor lhe disse: esse é o homem de quem te falei. Ele reinará sobre o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel na soleira da porta e disse-lhe: peço-te que me informes onde é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul: sou eu mesmo o vidente. Sobe na minha frente ao santuário da colina. Hoje comereis comigo e amanhã de manhã te deixarei partir, depois de ter revelado tudo o que tens no coração. Na manhã seguinte, Samuel tomou um pequeno frasco de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul e beijou, dizendo: com isto, o Senhor te ungiu como chefe do seu povo Israel. Tu governarás o povo do Senhor e o livrarás das mãos de seus inimigos que estão ao seu redor. Hoje nós temos uma narrativa favorável à monarquia e Saul emerge como um rei escolhido por Javé. O relato da eleição e unção de Saul nos transporta para um mundo de simplicidade e viveza aldeã. Está profundamente cortado no texto de hoje. Lendo o texto completo, temos as jumentas perdidas, o estipêndio para o profeta, as aguadeiras, o pernil no banquete, a esteira no terraço, que definem melhor a tonalidade da narração. Neste mundo destacam-se a figura corpulenta, ignorante e ingenuamente ignorante de Saul, e o saber milagroso de Samuel. Samuel unge secretamente Saul como rei, e os sinais que se seguem apresentarão Saul como cumpridor do desejo de Javé. Saul, na verdade, será um rei diferenciado, pois não deixará de ser um valente guerreiro, pois era um homem forte e valente. Conhecer a história de Israel é conhecer parte de nossa tradição judaico-cristã. Ajuda-nos a entender as tendências religiosas dos dias de hoje. Certos fanatismos que vemos, sobretudo dos estados teocráticos. A autonomia da realidade secular foi um princípio presente na Constituição Pastoral Conciliar Gaudium et Spes. Vivemos num Estado laico, mas nem todos entendem essa perspectiva e querem intervir de maneira totalmente inadequada no mundo político. Prova dessa inadequação é a ação da bancada evangélica. É resquício dessa história. Por isso, conhecer nossas raízes nos ajuda a não repetir nos dias de hoje o que já se comprovou caminho equivocado. Marcos 2, de 13 a 17. Jesus saiu de novo para a beira-mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe:
segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores. Estamos no ano B do esquema litúrgico que privilegia o evangelista Marcos. Este menor evangelho, com 16 capítulos curtos, tem a intenção de responder à pergunta: quem é Jesus? Hoje, nosso texto, de maneira bem simples, revela uma dimensão muito significativa de Jesus. Um homem simples que come com os pecadores e até convida-os a serem seguidores seus. Jesus ia atraindo a multidão não pelo que ele falava, mas sim pelo que ele fazia. Hoje temos o chamado de mais um discípulo para compor o seu grupo, Levi. Embora Marcos e Lucas nunca tenham dito que Levi e Mateus fossem a mesma pessoa, deduz-se pelo contexto. Jesus, chamando um coletor de impostos, um publicano. Daí que se identifica Levi e Mateus. Trata-se de um novo discípulo para o grupo que já tinha duas duplas de irmãos, todos pescadores. Agora um pecador público, odiado por todos da sociedade. Era desprezado porque trabalhava para o Império Romano e se enriquecia cobrando impostos de seu próprio povo e quase sempre de forma desonesta, pois excedia nas cobranças. Levi era bem sucedido na vida, pois deu um banquete para os seus amigos de profissão na presença de Jesus e seus discípulos. Para a religião da época, o pecado dos publicanos era como se fosse uma lepra. O simples fato de estar perto de um deles contagiava a todos. Ora, além de ir a este banquete, Jesus carregava consigo seus discípulos, contaminando a todos, segundo a lei. Claro que um ato público dessa magnitude não ficaria impune aos olhos dos doutores da lei e do partido dos fariseus, que vão questionar os discípulos de Jesus. Por que é que ele come com cobradores de impostos e pecadores? A resposta quem vai dar é o próprio Jesus, que também tinha ouvido a pergunta e contesta dizendo de maneira alegórica, dizendo: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Podemos colocar no contexto essa resposta de Jesus e entendê-la de maneira bem contundente assim: vocês que são os justos já estão salvos, não precisam de mim. Mas os pecadores, esses sim, foi para eles que eu vim e para eles vou gastar meu tempo e minha vida. Jesus deixava claro o sentido de sua missão. Não iria gastar tempo com quem já se julgava salvo. Lembro-me sempre de uma religiosa muito amiga, já falecida, que quando me via agoniado com algumas pessoas que viviam nos criticando por causa da nossa opção pelos pobres, ela me dizia: não vale a pena gastar vela benta com defuntos comungados. Graças à consciência de sua missão e sua prática totalmente sem preconceitos, é que Jesus resgata um pecador público e faz dele um discípulo seu. Como tratamos hoje os pecadores públicos?
Será que eles encontrariam lugar em nossas comunidades? Muitas vezes nossas igrejas se parecem a clubes de santos e assépticos. Um bom critério para ver se nossa comunidade segue verdadeiramente a Jesus é perguntar-se: entre nós, os pobres e pecadores se sentem bem? Se sentem como membros de nossa família? Onde não cabem os pobres, os enfermos e pecadores, não cabe Jesus. Um beijo no seu coração.